Paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, que o Senhor possa vos abençoar mais uma vez, grandemente. Fico feliz por tê-los participando deste momento de ensino da palavra, no qual estamos aprendendo um pouco mais a respeito das Escrituras Sagradas. Graças eu dou a Deus por isso, por todos os nossos amados estar conosco, todas as sextas, a partir das 20 horas, através dessa live de ensino da nossa Igreja da Multiforme Graça de Deus, compreendendo um pouco mais as Sagradas Escrituras, no qual o Senhor Deus deixou para que nós venhamos a nos alimentar e a viver a sua vontade. Graças a Deus por isso. Amados, nós estamos trabalhando com o ensino a respeito do Apocalipse, mas precisamente estamos falando sobre o arrebatamento, ou do arrebatamento até o milênio. Esse então é o nosso tema, do arrebatamento ao milênio. E nós estamos já trabalhando, já é o quarto ensino hoje, uma série de ensinos, e nós estamos falando sobre o galardão da igreja, a igreja que foi arrebatada em Cristo. Nós vamos trabalhar em ordem cronológica, estamos trabalhando em ordem cronológica. Então nós já falamos do arrebatamento. Neste momento, em nosso ensino, a igreja já está arrebatada, já está no reino celestial, e ela está sendo, ou melhor dizendo, as suas obras estão sendo julgadas para que então ela venha receber o galardão. Enquanto isso, na terra, o mundo está à deriva, sem entender o que aconteceu, e aqueles que não foram arrebatados estão tristes, sofrendo, porque sabem, conhecem a palavra, mas não estavam na vontade de Deus, então não alcançaram o arrebatamento. Este é o retrato que se encontra o planeta Terra, o mundo e a Igreja de Cristo neste momento, dentro aqui do nosso ensino, dentro dessa ordem cronológica. Então a igreja está no céu, e as suas obras estão sendo julgadas para receber o galardão. Nós estivemos aqui já falando sobre as obras da igreja arrebatada, que seriam as obras de madeira, as obras de palha, as obras de feno. Nós até mencionamos no último ensino, ou trouxemos como exemplo a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia como exemplos de obras de feno. Agora vamos dar continuidade, finalizando esta etapa do galardão, do julgamento das obras para galardão, para nós darmos continuidade falando do anticristo, que agora seria a ocasião, durante este período da aparição do anticristo. Bom, continuando então no nosso ensino, o texto que nós estamos usando como verso-chave está em Apocalipse, capítulo de número 3, e o verso de número 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sobre o julgamento para galardão, nós estamos usando com base o 1 Coríntios 3, 12 e 15. Vamos ler novamente para recapitularmos o verso. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, este é um julgamento das obras para recebimento de galardão da igreja que está já nas regiões celestiais com Cristo. Não é para condenação, tá bom? Estamos então falando das obras. Falamos das obras, como eu disse e repito, das obras de madeira, das obras de palha e das obras de feno. Talvez não nessa ordem, mas hoje nós vamos falar das obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. O que seriam as obras de ouro? As obras de ouro, ela caracteriza obras feitas para Deus, com um sentimento voltado para o Senhor. Estas obras, segundo a inspiração recebida pelo apóstolo Paulo, recebida de Deus, elas passarão pelo fogo.
Sabemos que o feno, a palha e a madeira, passando pelo fogo, obviamente que se queima. Então essas são as obras que não receberemos galardão, porque são obras que não têm essa consistência espiritual que tem as obras de ouro, de prata e de pedras preciosas que nós vamos ver. Então os irmãos que têm nos acompanhado bem sabem do que nós estamos falando neste momento. As obras de ouro são obras que caracterizam obras que são feitas para Deus, com sentimento voltado para Deus, com verdade, com vontade de agradar ao Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 10, um texto como referência, está escrito assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele declara que tudo que ele fez para Deus, na verdade era a graça de Deus sendo manifesta nele. Então ele fez de fato para Deus, e isso aqui ele deixa limpo, ele deixa claro, né, aqui neste texto: e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Então a ação do apóstolo Paulo dentro da obra de Deus, esta ação caracteriza uma obra de ouro, que era uma obra feita para Deus. Tanto é que na parte final do verso, ele declara dizendo que não foi ele em si, mas sim a graça de Deus que existia na vida dele. Então todo este feito era voltado ao Senhor. Então nós notamos aqui que o sentimento dele era agradar a Deus, era fazer para Deus. Então isso caracteriza uma obra de ouro, no qual o próprio apóstolo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso de número 12, até o verso de número 15, vem a nos falar, a nos ensinar. Então é quando nós fazemos a obra de Deus, com um sentimento totalmente, inteiramente voltado para Deus. Quando não há em mim nenhum tipo de sentimento que venha a envolver outras questões particulares, vontades próprias, né, desejos do eu, né, do homem carnal em si, né, não faz parte do meu ego, não faz parte da minha soberba, não faz parte daquilo que eu quero, mas sim daquilo que é segundo a vontade de Deus. Então é a obra sendo feita para agradar ao Senhor. Por isso que quando nós fazemos a obra de Deus, e eu particularmente, na minha vida, na maioria das vezes, eu sempre paro e penso, e olho à minha volta e vejo: será que eu estou fazendo essa obra para agradar a Deus? Ou será que eu estou fazendo por isso, aquilo outro? Então isso é uma questão que nós devemos levar em consideração, porque em dado momento do nosso trajeto ministerial, há ocasiões e momentos em que a obra que está sendo feita pode não vir ser uma obra de ouro, pode ser que exista um outro tipo de interesse, uma outra questão que não caracterize esta obra que está sendo feita por mim, por nós, como uma obra de ouro. Então nós temos que nos policiar e procurar sempre estar alerta para saber se de fato a obra que eu estou fazendo é para agradar a Deus ou não. Quando eu faço a obra para de fato agradar a Deus, a tendência é eu dar o meu melhor. Então quando eu dou o meu melhor na obra, se é na área do louvor, né, na área instrumental, na área vocal, se é na área da pregação da palavra, do ensino, se é na área das obras sociais, enfim, tudo quanto eu vou fazer para Deus, se de fato é para Deus, eu vou dar o meu melhor. Não significa que sairá perfeito, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Então é normal não sair perfeito. Porém, desde o momento em que eu sei que eu estou fazendo para Deus, eu vou dar o meu melhor para Ele. E o Senhor, Ele vai, obviamente, receber isso com alegria, porque Ele sabe dentro de mim que eu estou me esforçando para dar o meu melhor.
Então nós, Igreja de Cristo, que ainda não fomos arrebatados, mas seremos, que a nossa obra seja obra de ouro, obras que são voltadas inteiramente a agradar ao Senhor. Então, em primeiro lugar, eu preciso cumprir a vontade de Deus. Tudo que a obra for atingir por consequência, obviamente será uma consequência, mas a minha meta, o meu objetivo, o meu foco principal é ao Senhor, agradar ao Senhor. Porque a partir do momento que existem outros tipos de interesses, ainda que eles não sejam interesses pecaminosos em relação àquilo que eu faço, ainda que tenha outros tipos de interesse, esta obra, no dia deste julgamento para galardão, eu não vou receber nenhum galardão por ela, porque esta não é uma obra inteiramente voltada para agradar a Deus. E eu repito, como eu disse no ensino passado, temos que tomar cuidado para que a nossa obra não venha ser uma obra de feno, de modo com que o Senhor venha nos reprovar, como ele reprovou a igreja de Éfeso, dizendo a eles: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor, e deixou bem claro que eles deixariam de ser igreja de Cristo, caso eles permanecessem naquela prática. Então nós temos que nos voltar a Deus, e o Senhor Deus com certeza nos auxiliará, nos ajudará a isso. Então estas são as obras de ouro. As obras de prata, quando Paulo fala das obras de prata, ele está falando das obras que caracterizam sacrifício. A prata, na verdade, lá nos tempos bíblicos, ela era utilizada para pagamento da redenção de um primogênito, por exemplo. Então isso nós podemos ver lá no Antigo Testamento. Então isso tem a ver com o quê? Com um sacrifício. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, e o verso de número 23 e o verso de número 25, nós vemos um breve relato a respeito de uma obra com sacrifícios do próprio apóstolo Paulo, que está escrito assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, e assim dar-se continuidade aos versos. Mas eu decidi ler apenas o verso de número 23, 24 e 25, porque senão nós iríamos nos alongar muito. E nesta passagem, retrata a dificuldade do apóstolo Paulo durante a obra de Deus, a obra missionária. Então nós vemos que a obra que ele fazia com sacrifício. Então ele passou por estas ocasiões e passou de um modo terrível. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele sofreu um naufrágio 3 vezes, quando na verdade ele navegou por 3 vezes. Então em 3 vezes que ele navegou, nas 3 ele sofreu naufrágio. Quando ele chegou até na ilha de Malta, ali nós vemos o apóstolo Paulo quando estava ali na praia, digamos assim, ele foi picado por uma áspide. As pessoas que olharam aquilo lá falaram: poxa, esse homem ele vai cair ali morto, envenenado. Mas ele sacudiu aquela áspide no fogo, aquela cobra, e não morreu. Ele continuou ali normal como qualquer outra pessoa. Eles até assustaram com aquilo, falou: quem será que é esse homem, né? Até acharam que talvez ele tinha alguma questões divinas em si, quando na verdade isso era a vontade de Deus para com a vida do apóstolo Paulo. Na verdade, tudo que ele passou em Cristo, sofreu em Cristo, cumprindo a vontade de Deus. Esta é uma obra com sacrifícios. Tá? Então nós vemos em várias partes de Atos dos Apóstolos, não só o apóstolo Paulo, mas outros apóstolos ali, e sofrendo, passando por momentos de perseguição, de afronta, sendo apedrejados, açoitados, maltratados. São obras feitas com sacrifício. Aí você pode dizer assim: poxa, então quer dizer que se eu não for açoitado, minha obra não é sacrifício? Não, hipótese alguma. Cada um oferece o sacrifício para Deus de acordo com aquilo que compete em relação à sua vida. Aquilo que é um sacrifício para você, para mim às vezes não é.
E vice-versa, tem coisas que para mim é um sacrifício, é muito difícil, mas para você é uma coisa simples, é fácil. Então, com cada vida funciona de uma maneira diferente. Mas as obras de prata são obras feitas com sacrifício. É quando você faz a obra de Deus em um momento em que não dá para fazer. É quando você está passando por uma dificuldade tão grande que não existe possibilidades humanas de você sair para pregar, para fazer o evangelismo, uma visita, de você trazer uma mensagem de alegria e de paz para uma pessoa, quando na verdade você não está alegre e em paz por causa das circunstâncias, dos percalços que se encontram em sua vida naquela ocasião. Isso é uma obra com sacrifício também. Então, com cada pessoa funciona de uma maneira diferente. E quando nós fazemos a obra de Deus com sacrifícios, esta obra é caracterizada como uma obra de prata. E naquele dia, diante do Senhor, quando as nossas obras forem julgadas para galardão, essas obras, elas serão merecedoras de galardão. Então o Senhor Deus, Ele colocará diante de ti a obra que você fez, e vai mostrar. Você lembra aquele dia assim, você não estava em condições de louvar. Um exemplo, tá? Para você entender. Mesmo assim, com um grande sacrifício, você se esforçou, você ensaiou, você buscou a mim, você fez a obra, pessoas me aceitaram, pessoas se converteram, pessoas foram tocadas, e a obra de Deus, ou Deus falando, né, a minha obra aconteceu através da sua vida, mesmo você não estando em condições de fazê-la. Então você fez com sacrifício, então você receberá galardão pela sua obra, para você entender, ou para nós entendermos mais ou menos assim. Então, obras com sacrifício são as obras de prata. Para finalizarmos esta parte de obras de galardão, o apóstolo ele fala das obras de pedras preciosas. O que seriam as obras de pedras preciosas? São as obras feitas no Espírito Santo. É quando o poder, a vontade do Espírito Santo, ela opera através de mim. Quando o Espírito Santo ele toca em meu coração para que eu faça algo, e eu vou lá e faço através do poder do Espírito Santo, movido por Ele. Essas são obras de pedras preciosas, que também são dignas de galardão. Aqui em Romanos capítulo 8, verso 9 e 10, o texto que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, enquanto nós estivermos, ou tivermos o Espírito Santo em nós, nós estamos em espírito diante de Deus. Ainda que o nosso corpo seja um corpo corruptível, um corpo pecaminoso, porque faz parte deste planeta, desta terra, faz parte da esfera material. Então ele tem um vínculo muito forte com o pecado, a nossa carne. Ainda que nós estejamos nessa condição, se nós temos o Espírito Santo em nós, nós estamos em espírito diante de Deus. E o Espírito Santo, ele age através de mim. Então ele manifesta em mim o seu poder, a sua vontade, e me move a efetuar e fazer e cumprir a obra de Deus e a sua vontade. E quando eu obedeço à voz do Espírito Santo e faço aquilo que fui tocado a fazer, este feito, esta obra é caracterizada como uma obra de pedras preciosas. Há galardão para isso. Mas quando eu sinto-me tocado pelo Espírito Santo para fazer algo e não faço, desejo cumprir a minha vontade em não fazê-lo e deixar com que a vontade do Espírito Santo fique de lado, então eu entro obviamente numa desobediência. Isso obviamente que é um pecado, e essas pedras preciosas que seriam para mim galardão não há de existir. Então toda a obra que eu fizer sendo tocado pelo Espírito Santo, naquele dia serão obras de pedras preciosas. Interessante é que nós, seres humanos, nós não somos inteiramente carne, é óbvio, nós temos uma alma.
A alma que é a sede dos sentimentos, onde habita todos os meus sentimentos. Mas nós entendemos teologicamente e bibliologicamente que existe o espírito do homem. Ele que me traz a comunicação, ou o meio pelo qual eu me comunico com Deus, através de minha oração, o que eu sinto de Deus. Por isso o texto bíblico diz que quando o homem ele vem a falecer, o espírito ele retorna a Deus que o deu, o corpo volta ao pó, porque veio do pó, e a alma segue o seu destino. Então a nossa alma, ela necessita muito de Deus. E para encontrar Deus é através da nossa espiritualidade, ou através do Espírito do homem. E o Espírito Santo, que dentro das Escrituras Sagradas, aqui no Novo Testamento, a gente sempre vai encontrar com uma letra E maiúscula, então está falando do Espírito Santo, ele habita em nós, porque foi, obviamente, prometido por Jesus e enviado para que habitasse em nós. Então ele habita em nós e este mesmo Espírito, ele nos move a cumprir e a fazer a vontade do Senhor. Por isso que a obra de Deus, quando é feita por qualquer um de nós não podemos nos gabar de fazer ela, porque a capacidade ela vem de Deus, e o mover vem do próprio Senhor, como o texto que o Paulo aqui escreveu, que nós lemos, falando que a graça de Deus operou nele. Então não era ele em si, mas a graça de Deus. Conosco não é diferente. Então tudo que nós fazemos para Deus, quando o Senhor Deus nos toca a fazer, nós fazemos porque o Senhor Deus está trabalhando através de nós. Então sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. E quando nós fazemos, sendo obedientes à voz de Deus, estas obras são as obras de pedras preciosas. Este é o período em que nossas obras serão julgadas para galardão. Então, nesta noite, nós estamos finalizando esta etapa do julgamento para galardão, para nós adentrarmos a vinda do anticristo. Vinda, maneira de falar, digamos então melhor, corrigindo a expressão, a manifestação do anticristo na terra. Porque enquanto a igreja então está no reino celestial, tendo as suas obras sendo julgadas para recebimento do galardão, prontos para entrarmos nas bodas do Cordeiro, em que nós vamos tratar mais adiante, o mundo está em um colapso gigantesco. Os acontecimentos, o arrebatamento da igreja vai trazer um colapso mundial, porque o que causa equilíbrio na terra, em relação a maldade e bondade, é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um forte peso na balança em relação à maldade deste mundo. Então a igreja de Cristo ela tem uma forte influência. Tirando a igreja de Cristo do mundo, o Espírito Santo não fazendo mais parte deste mundo, então a tendência é que a maldade, os problemas do mundo atual, ele venha a crescer ainda mais. Por isso, todos os acontecimentos que agora, no hoje, são existentes, que traz para o mundo um estado tenebroso, na verdade é uma introdução, o começo de tudo. Porque assim que a igreja for arrebatada, tudo isso, ele se agravará de uma forma ainda maior. Então todos os problemas hoje existentes serão maiores, o colapso será mundial. Então haverá necessidade de um conserto no mundo. Haverá necessidade de alguém que venha trazer a solução, resolver os problemas, ou seja, trazer o equilíbrio novamente que existia durante o período em que a igreja ainda estava na terra. Como que vai ser resolvido essa questão? Com a aparição e a manifestação do anticristo. Só para iniciarmos esta etapa do ensino, eu quero ler um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 3 e o verso de número 4. Olha, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição.
Este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Este será o papel do anticristo, se proclamar Deus e agir como tal. O ministério do anticristo, ele se dará em duas fases distintas. Nós vamos tratar sobre isso provavelmente no próximo ensino. Então, o anticristo, ele trará uma falsa paz, solucionando os piores ou quase todos os problemas da humanidade, e reinando em toda a esfera mundial como um Messias, o Messias que Israel espera. Então, no próximo ensino nós vamos adentrar com mais afinidade a esta parte, para darmos então continuidade a este ensino. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro até aqui aos nossos amados, trazendo ao conhecimento de todos que a igreja, sendo arrebatada nas regiões celestiais, suas obras serão julgadas para o recebimento do galardão. Enquanto a igreja está nas esferas celestiais, indo para as bodas do Cordeiro, o mundo em um colapso há de receber a manifestação do anticristo como um governo mundial. E é esta parte do ensino que nós vamos tratar na próxima sexta-feira. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Peço para que os irmãos, se puder, fechar os seus olhos e orar comigo, para que nós possamos ser abençoados ainda mais. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela Tua graça ser manifesta, o Teu poder, a Tua palavra, Senhor, fazer parte de nós. Deus, obrigado por nos alimentar. Abençoe a vida dos Teus filhos grandiosamente, ricamente. Nos ajude, Senhor, a estarmos firmes na Tua vontade. Trabalhe em cada vida, em cada alma, em cada situação, em cada lar. Guarde e protege os Teus filhos, ó Deus. Ajude-nos em todas as coisas que nós estivermos passando, nos dando, Senhor Jesus, da Tua cura, da Tua graça, nos auxiliando, Pai. Esteja com cada um de nós ricamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, que todos nós podemos dizer, ou possamos dizer amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.